Olá, meu nome é André Meirelles, eu sou diretor de alocação e distribuição da InvestSmart. Eu estou aqui com a Tatiana Guedes, nossa head de fundos, e o Jorge, CEO da Compass, para a gente fazer uma discussão interessante sobre cenário econômico, maneiras de se investir utilizando o que existe de mais sofisticado no planeta. E o Jorge tem muita experiência para dividir com a gente em relação a isso. Eu vou começar... Tati, você pode apresentar um pouquinho, se apresentar e falar um pouquinho sobre o seu trabalho na InvestSmart? Claro. Em seguida o Jorge. Obrigada, André. Bom, eu atuo juntamente com a Daniele Guerreiro, a gente é responsável ali pela parte de fundos e previdência na InvestSmart. Então a gente tem ali um papel, né, de interagir com as assets, inclusive com o pessoal da Compass, para que a gente consiga aí trazer o que há de melhor no mercado para os nossos clientes e também para os nossos assessores. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? Uma honra estar aqui. Finalmente presencial, a gente gravou algumas coisas já remoto, né? Então online, então bem bom estar aqui. Meu nome é Jorge, eu sou brasileiro apesar do nome, desde 2000 no mercado e desde o final de 2018 estou na Compass, abri o escritório da Compass aqui no Brasil. A Compass, a gente acaba sendo, nossa meta é ser uma ponte para investidores latinos investirem nos melhores produtos globais. A Compass tem escritórios em 8 países na América Latina e Estados Unidos, são mais de 300 colaboradores, é um partnership e a gente tem mais de 35 bi de dólares sobre gestão e advisory. E a gente representa 20 gestoras globais, né, na América Latina, então a gente traz o que a gente acha que tem de melhor no mundo para investidores na América Latina, desde a década de 90 e desde o começo de 2020 a gente está com fundos na XP. Hoje são 14 fundos que podem ajudar vocês, investidores, a explorar as melhores oportunidades no mundo em renda variável, renda fixa, e aí sempre contando com a assessoria da InvestSmart para tentar identificar o que faz mais sentido para vocês. Legal, Jorge. Aproveitando o gancho, como é que você acha, não é comum, não é usual para o brasileiro, e aí pensando em grandes números, né, investir lá fora. A gente, como qualquer ser humano, é muito suscetível àquele home bias, né? Eu vou investir em casa, com o operacional de investir lá fora ficando cada vez menos complexo, mais fácil. É menos uma barreira isso, mas como é que você enxerga o brasileiro investindo em produtos internacionais? Não, legal, então assim, contextos globais, né? A nossa indústria aqui, como a gente pode ver com esse evento gigante aqui, o maior evento de investimentos do mundo, ela acaba sendo uma indústria grande de $1 tri 400, $1 tri 300 de dólar, mas é apenas 1% da indústria global. A indústria global de asset management tem mais de 100 trilhões de dólares, 128 trilhões de dólares hoje, né? E a gente acaba sendo pequeno. Então, o que é chamado de offshore, na verdade é 99% do que a gente tem de oportunidade de investimento, de potencial de ganhar dinheiro no mundo, né? E não só o que a gente tem no Brasil. O home bias ele existe naturalmente por conta dos juros, né? Então assim, a gente tem historicamente juros muito altos, voltou 1% ao mês, e voltou um pouco essa mentalidade de ter renda fixa local e esquecer um pouco do que está acontecendo no mundo. Mas as oportunidades no mundo são imensas, né? E a gente tem finalmente vários produtos na plataforma da XP que podem ajudar. No passado era bem difícil, você tinha que ser muito rico para você ter dinheiro nos melhores gestores, nos melhores produtos globais, e hoje apenas com R$500 você consegue acessar vários dos gestores globais renomados com décadas e décadas de experiência através dos produtos da plataforma da XP. Hoje, menos de 1% dos ativos, dados da Ambima, estão no exterior, dos nossos no mercado. Isso não faz sentido se você pensar, né? Então vocês estão falando em empresas. Hoje no Brasil são menos de 400 empresas listadas e no mundo são mais de 58 mil empresas listadas. Faz sentido a gente não participar do que está acontecendo no mundo em termos de investir em boas empresas? Infelizmente a inovação global não passa pelo Brasil, não é liderada pelo Brasil. Se a gente pensa nas maiores empresas do mundo, elas não são brasileiras. Tem algumas boas, ótimas empresas do Brasil,
mas elas não são globais. E se você acaba escolhendo empresas globais, na nossa visão, você acaba reduzindo o seu risco em termos de retornos potenciais, porque se você tem um foco só no Brasil, você está limitado aí ao que a gente tem aqui e também suscetível às nossas jabuticabas aqui, eleições todos os anos, eleições a cada 4 anos, problemas políticos todos os anos, né? Tem sempre uma crise, é um Wesley Day, greve dos caminhoneiros, um mensalão, etc. Então a gente tem uma oportunidade agora, finalmente, de poder diversificar através de bons produtos, de gestores renomados, gigantescos, com times lá fora, não só os que a gente compra e se apresenta, mas tem vários parceiros globais que estão aqui investindo na questão da educação financeira. Então, a gente acredita que, como o pessoal da XP gosta de falar, é apenas o começo, é apenas o começo na questão da diversificação através de fundos internacionais. E aí, pegando só um exemplo, você pega a correlação do Ibovespa com fundos de ações globais, a versão dolarizada, a correlação é negativa. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você, se você está investindo em um, tipicamente um sobe quando o outro cai, se você faz isso de uma maneira correta dentro da sua alocação, suavizam seus retornos e aí você consegue ter retornos mais consistentes no tempo. Então, fazendo direito com a assessoria de vocês aqui para os clientes, a gente entende que não é adicionar risco, e sim é reduzir risco, porque você tem menos volatilidade nas carteiras. A gente gosta, sabemos que é um momento difícil de mercado específico, mas quando você está investindo, não tem e não faz sentido você olhar no curto prazo, porque no curto prazo é muito difícil de prever. Essa semana a gente teve questões políticas nos Estados Unidos, visitando países na Ásia que não deveriam estar lá ou deveriam. Isso acaba influenciando mercados que a gente não sabe. A não ser que você é amigo do Putin, você não sabe quando vai vir uma guerra, você não sabe o que vai acontecer com uma pandemia. Então, assim, pensar no curto prazo não faz sentido. A gente gosta de olhar a longo prazo, pensar em alocações estruturais, cada um pensando no que faz sentido para o seu perfil, e aí com isso eu acho que a gente consegue melhorar a rentabilidade como um todo dos clientes de vocês. Agora, Jorge, olhando um pouco para a Latam, vocês têm uma expertise bem grande em América Latina. O que vocês têm olhado no momento para a América Latina? Onde vocês têm achado oportunidade? Uma boa pergunta. Então, estamos num potencial ciclo positivo novamente em termos de commodities, querendo ou não, o Brasil ele acaba sendo um mercado de valor. E aí, como a gente está nesse mundo com as pessoas muito mais preocupadas com valor do que crescimento, a gente acha que a Bolsa brasileira está barata. A gente entende que algumas empresas mexicanas elas estão muito bem posicionadas para participar um pouco do que é uma consequência da pandemia e da guerra Ucrânia-Rússia, que é a desglobalização, que a gente viu nos últimos 50 anos, um movimento muito forte de globalização, e aí por conta da pandemia, por conta de questões geopolíticas entre Estados Unidos e China, e por conta da guerra Rússia-Ucrânia, a gente vê que não dá para só depender de um país ou de outro para fornecer comida, fornecer material, produtos, etc. Então, entende que o México pode estar bem posicionado para isso. Dito isso, a gente também está bem positivo em dívidas de empresas latinas, de boas empresas. Então, os bonds em dólares, as debêntures aqui, as empresas estão muito saudáveis. A gente tem preço muito interessante de boas empresas que estão descontadas, na nossa opinião, tanto na parte de equity, de renda variável, como de crédito. A gente não é uma casa macro pensando, faz sentido comprar B, não faz, mas obviamente a B a 6 e pouco é bem interessante. Isso acaba competindo com esses outros ativos, mas a gente acha que tem uma oportunidade muito interessante de carrego na parte de crédito latino, vis-a-vis, você pode ter
num fundo redeado que a gente tem na plataforma, um carrego de 8% em dólares, mais o CDI, aí, menos os custos. É um carrego bem interessante. E a história, ela não se repete, né, mas ela rima. E aí, se você pegar historicamente, quando os yields, né, tão gordos assim, tipicamente você segurando 12, 24 meses, você consegue se beneficiar desse fechamento. Então, a gente acha que, por exclusão, o Brasil e a América Latina têm um pouco de interesse por conta da guerra na Rússia, que eu falei, a China está difícil, né, a leitura lá, e aí os investidores globais estão começando a prestar mais atenção. Tem a questão da eleição no Brasil, que, né, ontem teve um painel aqui interessante, falaram sobre se faz preço ou não faz. A realidade é que hoje, pela primeira vez em, sei lá, 20 anos, os dois candidatos são mais conhecidos. Sim. Então você tem o Lula e o Bolsonaro, que as pessoas já sabem, e eu estou falando do investidor global, eles sabem mais ou menos o que esperar. Se a gente pensar na eleição de 18, era Bolsonaro ou Haddad, pô, ninguém sabia quem eram os dois. Em 14 você tinha Dilma e Aécio, né? Então assim, era uma questão bem diferente. Acho que agora a gente sabe mais ou menos cada um o que cada um opera, quer fazer, etc., né, com a agenda, e isso acaba sendo dando um pouco mais de conforto para o investidor global. Agora, é inegável que ele vai esperar para, né, um resultado da eleição, que faltam 2 meses aí para o primeiro turno, para se posicionar, né? Então, na América Latina, eu diria que é um pouco isso. Chile, Peru, Colômbia, passando por problemas econômicos mais complicados na sua história recente, né, indo mais para a esquerda, populismo, e a Argentina nem se fala, né? Então, acaba que os dois grandes gigantes aí da região é México e Brasil, onde tem mais liquidez, são economias mais pujantes aí, e a gente está mais otimista com isso. Agora, Chile tem muito commodity, né, cobre, etc. Então, isso deve continuar se beneficiando aí nesse cenário atual. Um lado interessante, né, você falou, o Brasil é um mercado pequeno frente à alocação internacional, né, menos de 1%. Né? Isso mostra que, se em algum momento o estrangeiro decide alocar fortemente em Brasil, ele vai fazer preço muito rápido. A gente deve ver bolsa subir muito, muito rápido. Agora, a gente escuta isso já faz alguns anos, né? O estrangeiro vai entrar, ou alguma coisa na linha do o Brasil é o país do futuro, está tudo muito barato. Jorge, você com esse seu acesso internacional fácil ali, você tem visto discussões relevantes em relação ao investimento no Brasil ou nada? Infelizmente, assim, eu tô falando isso há algum tempo já, né? Então, se pegar final de 2000, na década de 2000, 2007, 2008, Brasil representava 15, 16% do índice de emergentes. Hoje representa menos de 5%. Então, infelizmente, não faz muito sentido para investidores globais gastarem tanto tempo para apenas 5% dos retornos, né, potenciais, ou dos investimentos potenciais. Dito isso, é muito mais uma questão, na minha opinião, tá? Muito mais uma questão de se entra dinheiro em emergentes ou não. E aí a gente se beneficia disso. Não é que você tem gente falando, agora o Brasil, isso aí meio que já foi. A gente pegou esses últimos 10 anos, foram muito ruins, né? Mais uma década perdida. E é uma pena isso, né? Porque a gente tem muito potencial aqui para poder entregar e crescer. E a realidade é que a gente sempre acaba se queimando no cenário global. Essa é a minha opinião. Então, se você fala com qualquer alocador global, eu lembro que eu fiz, mais ou menos uns 2 anos atrás, a gente fez uma primeira live aí com uma pessoa de asset allocation da Wellington, perguntando para ele o que ele estava achando, né, do cenário global. E aí, então eu vou falar dos meus calls. Aí ele falou, eu acho que os Estados Unidos é assim assado, acho que a Europa é assim assado, e a Ásia é assim, né, assado. E aí, 1 hora de perguntas e respostas. Aí no final, eu fiz uma observação para ele, né, baseado esse cara era baseado em Londres. Eu falei, bacana, muito obrigado pelo seu tempo.
E me chama muito a atenção que você está aqui falando com clientes latinos, não era só brasileiros. Você está falando com clientes latinos e não apareceu em uma hora a palavra América Latina. Então a gente acaba se autoanulando aí nessas questões de asset allocation tradicional. Isso não quer dizer que não tem oportunidade. Tá? Então o gringo faz preço e a minha opinião é que ele vai fazer preço quando você tem, de fato, um movimento para mercados emergentes. E isso tem sofrido bastante por conta da questão de China. Né? Então a China representa 1/3 do índice. O governo chinês, nesses últimos 2 anos, tem sido bem intervencionista. A gente acha que isso está chegando no final, tá? Mas ele tem sido bem intervencionista. E isso acaba afetando o apetite para mercados emergentes como um todo. A gente estou até com o pessoal aqui da Ásia, né, na Expert, e baseado em Singapura, e ele falando que faz sentido começar a discutir produto de Ásia ex-China. Então, a gente já viu 20 anos atrás, sei lá, 25 anos atrás, Ásia ex-Japão, então tem vários produtos ex-Japão, porque o Japão é diferente de Ásia. E aí agora a gente já vê uma discussão de Ásia ex-China, pelo tamanho e relevância de China, mas também pela diferença de oportunidades e dessa questão mais intervencionista de governo versus o que você pode ter em outros países. Né? Então, tem muita coisa aí. Infelizmente, se a gente não tiver alguns anos consistentemente com um crescimento de 3%, 4%, 5% no Brasil e na América Latina como um todo, eu acho que é difícil isso acontecer. Por isso que eu acredito tanto nessa questão de diversificação internacional. Né? Você pega bolsas globais, 8, 10, 12% ao ano nos últimos 20 anos. O Ibovespa em dólar é quase zero. Né? E tipicamente um dos piores mercados em dólares, muito por conta da desvalorização cambial, que, se você pega desde 94, ela é 5 a 7% ao ano. Né? Então, isso afeta também o mood, porque quando o problema do fato que a nossa moeda é tão líquida, ela acaba sendo uma válvula de escape quando você tem um sell-off, e isso acaba machucando bastante os gringos, entendeu? Então, não é tão fácil, a gente precisa ter um crescimento mais estrutural, consistente, para o gringo se animar de uma maneira melhor na bolsa de valores. Agora, se você pega, né, o Brasil, é um dos maiores países em termos de o investimento direto. Então, assim, as empresas, elas estão aqui, estão investindo. Então tem um mercado. É uma pena que isso é capturado por outro tipo de investidor e não a gente. Obrigada, Jorge. Eu vou abrir para você para considerações finais, mas antes eu queria te fazer uma pergunta. Qual é o tipo de investimento que, na sua visão, não pode faltar no portfólio, na carteira dos seus clientes? Ótima pergunta. Então, primeiro, eu acho que o trabalho de vocês é fundamental, né? Cada cliente, cada um é diferente. Né? Então, o suitability, a discussão, entender o perfil, né, de cada cliente é fundamental. Uma vez que você chega nessa conclusão de, né, tolerância a risco, volatilidade, etc., na minha opinião, no mundo global conectado, né, a gente está aqui, provavelmente boa parte desse equipamento que a gente está usando não foi feito no Brasil ou não foi criado no Brasil, ou a patente não é brasileira. Né? Então a gente vive num mundo dolarizado, a gente vive num mundo que tem moeda forte, a gente vive num mundo que tem muito mais do que a gente produz aqui. Então tem que ter, na minha opinião, investimentos internacionais. Aí é uma questão, né, cada perfil tem o seu. E aí tem a questão, faz sentido ser dolarizado ou faz sentido ser redeado. Né? Hoje, com o CDI do jeito que está, possivelmente faz mais sentido você ter mais esses produtos redeados, porque você consegue reduzir a volatilidade dos produtos. Só que a correlação da moeda, ela acaba sendo negativa, como eu falei, com os ativos de bolsa, renda fixa brasileira. Então, tipicamente, eu acho que faz sentido você também ter exposição dolarizada. Quanto? Eu não sei. Sou economista formado, por sorte, nunca tive que escrever algum relatório, nunca exerci para me perguntarem para onde vai o câmbio. Não sei. Acho que quem fala que sabe, tipicamente erra. Né? Agora, é inegável que a moeda brasileira ela tende a se desvalorizar ao longo do tempo.
né? Pela questão de crescimento, a diferença de crescimento brasileira vis-à-vis dos outros lugares. Então, eu acho que faz sentido ter exposição cambial em portfólio, eu acho que faz sentido ter, hoje, renda variável global. Né? Se você gostava de um tênis a R$100, ele está 70, por que você não vai comprar? Sim. Né? Eu estava achando caro, está mais barato hoje. As empresas, como a gente viu em 2020, o mundo ia acabar em 2020, né? As ruas desertas, a gente está no oposto agora, a gente está num mercado que está com inflação, mas as boas empresas elas vão conseguir crescer e vão conseguir continuar participando do crescimento global. Inflação, Estados Unidos alta, Europa alta, desemprego nas mínimas dos Estados Unidos, comprovam que a gente ainda está, né, no mercado forte, em termos de empresas podendo entregar resultados e crescimento. Então a gente acha que tem que ter. Agora, é difícil quando você deitar 14, 13,75. É difícil, eu entendo. Faz sentido ter exposição à renda fixa, sem dúvida. Né? Ter os 15%, dependendo do tipo de instrumento. Agora, não ter bolsa e renda fixa que busca um pouco de... Né, quando voltar a 2%, as pessoas vão... Né, aconteceu muito rápido. Vai voltar a 2%? Provavelmente não. A gente acha que é um 6 a 8, aí pode ser um número mais normal, mas daí você vai ter que, de novo, correr atrás do rabo. Então a gente acha que hoje faz sentido voltar a adicionar risco, sim, e ter uma carteira balanceada sempre faz sentido. Então isso, se você fica fora das maiores altas na bolsa dos últimos 20 anos, se você não ficou alocado esses 20 anos em bolsas globais, você perdendo as 20 maiores altas, o seu retorno quase que zera. Né? Então, se você tivesse investido em S&P por 20 anos, seu retorno é perto de 10% ao ano. Se você perder essas 20 maiores altas, o seu retorno chega perto de zero. Né? Então, fazer market timing é difícil, adivinhar a bola de cristal não existe. Então, estar e participar de uma maneira estrutural acho que faz bastante sentido. Sim. E a gente está aqui para isso. Queremos estar aqui na frente dos clientes nas horas difíceis e nas horas boas, porque temos que explicar, faz parte no DNA de vocês, da XP, essa questão de educação financeira. Obrigada, Jorge. Um prazer tê-lo aqui na InvestSmart. Muito legal, muito obrigado. E é muito importante para a gente ter esse canal aberto com vocês. Né? Eventualmente, a gente está falando de quanto, sei lá, as casas com as quais você trabalha estão presentes em 50, 60 países aí, pelo menos, né? São mais de 7 trilhões de dólares de gestoras que a gente representa nas mais variadas classes de ações. Então, a gente tem acesso a esses gringos, né, na Ásia, na Europa, na África, nos Estados Unidos, na América Latina. Então a gente está plugado, vendo o que está acontecendo, trazendo as melhores tendências e tentando disseminar um pouco desse conhecimento global aí para investidores que querem começar a ter esse passo de investir de uma maneira mais estrutural, seguindo as melhores práticas de investimentos globais. Obrigada, Jorge. Obrigado, Jorge. Pessoal, a gente termina mais um bate-papo aqui com o Jorge, da Compass. Acompanhe a gente nas redes sociais e até mais. Obrigado, pessoal.